Hoje é dia de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre o governo geral. Começar o assunto, lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de história do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de história. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho. No início da colonização, Portugal administrava o território do Brasil por meio das capitanias hereditárias. Mas nem todas as capitanias deram certo. Algumas enfrentaram ataques de indígenas, falta de recursos e abandono. Por isso, em 1548, o rei de Portugal decidiu mudar de estratégia e criou o Governo Geral. O Governo Geral foi um sistema administrativo centralizado criado por Portugal para administrar a colônia do Brasil. É importante lembrar que as capitanias hereditárias ainda existiam, mas os donatários não tinham tanto poder e autonomia como antes. Muitas funções que antes eram desempenhadas pelos donatários passaram para as mãos do governador-geral. O governador-geral devia incentivar a colonização das terras. Para isso, ele concentrava em suas mãos os poderes militar, administrativo, judiciário e eclesiástico. Era encarregado de ajudar os donatários, defender a colônia dos ataques estrangeiros, incentivar a busca por metais preciosos, nomear padres para igrejas e lutar contra os indígenas que resistissem à conquista. Para exercer suas funções, o governador-geral contava com auxiliares, como o ouvidor-mor, responsável pela justiça, o provedor-mor, que cuidava dos assuntos financeiros, e o capitão-mor, responsável pela defesa da colônia. Os governadores gerais do Brasil e seus funcionários também enfrentavam problemas, como a gigantesca distância e a dificuldade de comunicação entre as capitanias. Em documentos da época, os colonos relataram que era mais fácil receber notícias de Portugal do que de regiões do Brasil. Primeiros governadores gerais. Os primeiros governadores gerais do Brasil foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza governou de 1549 a 1553 e veio para o Brasil com mais de 1000 pessoas, incluindo os altos funcionários e os primeiros jesuítas, que eram chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, que tinham como um dos objetivos a conversão dos nativos ao cristianismo. O governo de Tomé de Souza incentivou a produção açucareira e a pecuária. Ele também fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil. Salvador só deixou de ser capital colonial em 1763 e continua a ser uma das mais importantes cidades do país até os nossos dias. Duarte da Costa governou de 1553 a 1558 e veio acompanhado de colonos jesuítas. Um desses jesuítas foi o padre José de Anchieta, que participou da fundação do Colégio de São Paulo em 1554. Mais tarde, em torno desse local, desenvolveu-se a cidade de São Paulo. Durante o governo de Duarte da Costa, os franceses aliaram-se aos Tupinambá e invadiram a Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro, onde fundaram um povoado chamado França Antártica, em 1555. O governo de Duarte da Costa não conseguiu expulsar os franceses. Mendes Sá ficou no cargo de governador de 1558 a 1572. Durante seu governo, os franceses foram expulsos da Baía de Guanabara e ocorreram intensos combates contra os indígenas que resistiram à colonização. Nessas lutas, Mendes Sá contou com a ajuda de seu sobrinho chamado Estácio de Sá, que é considerado um dos fundadores da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Foi durante o governo de Mendes Sá que ocorreu a Confederação dos Tamoios. No sudeste do Brasil, povos indígenas se uniram para combater os colonizadores portugueses. Participaram dessa união os Tupinambá, os Carijó, os Guaianá e os Tupiniquim. A aliança foi chamada de Confederação dos Tamoios. Na língua tupi, tamoio significa nativos, os mais velhos do lugar. Durante o governo de Mendes Sá, os tamoios lutaram contra a invasão de suas terras e a escravidão imposta pelos colonizadores. Apesar de vencerem algumas batalhas, os indígenas foram afetados por uma epidemia de varíola e estavam em desvantagem militar. O governo de Mendes Sá foi considerado um dos mais violentos do Brasil colônia em relação aos povos indígenas. Nesse contexto, a Confederação dos Tamoios foi o primeiro grande movimento de resistência contando com o apoio dos franceses que estavam no Brasil. Ao final, os portugueses venceram a resistência dos nativos. Calcula-se que essa rebelião terminou com cerca de 2.000 indígenas mortos e 4.000 escravizados. O quarto governador-geral, nomeado em 1570, não chegou a desembarcar na colônia, pois foi atacado por piratas franceses em alto mar.
Mendes Sá permaneceu no cargo por mais 2 anos, até falecer em 1572 aos 74 anos. A metrópole, então, decidiu dividir a administração da colônia entre 2 governadores, Dom Luiz de Brito, em Salvador, e Dom Antônio Salema, no Rio de Janeiro. Entretanto, em 1578, insatisfeito com os resultados práticos da experiência, o rei de Portugal decidiu voltar atrás e estabeleceu novamente um único centro administrativo do Brasil, com sede em Salvador. O governo geral não funcionava sozinho, existiam poderes nas localidades formados pelas câmaras municipais. As câmaras municipais eram importantes órgãos do governo de vilas e cidades do Brasil colônia. A primeira delas foi instalada na vila de São Vicente. As atuais câmaras municipais têm como principal função elaborar as leis do município e fiscalizar as atividades do prefeito. Já no período colonial, as câmaras municipais tinham funções mais amplas, como cuidar da defesa militar, dos transportes, da limpeza, da cobrança dos impostos e do cumprimento das leis. Além disso, as câmaras podiam autorizar luta contra os indígenas que resistiam à dominação, administravam a construção de novos povoados e definiam o preço dos produtos. Em geral, as câmaras eram controladas pelos grandes proprietários da região, que exerciam o cargo de vereadores, e eram conhecidos como homens bons. Esse termo não quer dizer que eles eram bondosos, mas sim que se distinguiam dos demais grupos sociais. Na época, era considerado um homem bom quem tivesse sangue puro, expressão que os cristãos usavam à época para se referir àqueles que não possuíam parentes judeus, muçulmanos ou negros. Boa linhagem significa pertencer a uma família rica e com alguma condição de nobreza. Atividades de prestígio significa não exercer trabalho considerados rústicos. Portanto, as exigências para ser um homem bom impedia que a maioria da população tivesse acesso ao poder político. Essas exigências discriminavam as pessoas por gênero, religião, cor, riqueza e ocupação profissional. Lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de História do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de História. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho.